fácil. O Hexa, vamos seguir no foco do Hexa. Primeiro o Hexa, depois a gente vai para esses sonhos maiores. Mas, Lucianinho, é uma seleção forte fisicamente, 1,88 m, é uma seleção jovem, a média de idade é de 27 anos. O Sorloth tem 30 anos, centroavante do Atlético de Madrid, companheiro de ataque do Haaland na seleção. E o goleiro, que é muito bom, o goleiro joga no Sevilha, tem 35 anos. No restante é um time jovem. Então, para ter uma média de 27 anos e meio, é um time, né, com muitos jogadores no auge físico. É um time que o Brasil vai enfrentar no próximo final de semana e que vai impor muito mais dificuldades do que o Japão. A Costa do Marfim, que é uma seleção qualificada também, que é uma seleção que tem muitos recursos técnicos e que também é um time de jogadores fisicamente privilegiados, deu trabalho, mas não conseguiu resistir porque a Noruega tem um jogador que é letal, né? Se a bola chegar no Haaland, ele vai guardar. O time joga muito em função dele. Enfim, a Noruega não vem à Copa do Mundo desde 98, são 28 anos fora da Copa do Mundo. E todo esse trabalho de construção da Noruega até aqui passa por um projeto muito bem pensado, elaborado de formação de jogadores. A Noruega passou a construir campos pelas cidades, 700 profissionais, cada distrito da Noruega tem um profissional da federação que está em contato com o clube. Eles não só construíram campos, como também arenas cobertas, mini arenas cobertas, para que as crianças pudessem seguir praticando futebol no inverno. E lá a questão climática interfere muito na vida, né, Lucianinho? É quase Polo Norte. Aliás, Bodo Glimt, que chegou às quartas de final da Liga dos Campeões, é um time do Polo Norte, né? E aí a Noruega, com um trabalho de base muito bem elaborado, e ela passa a ter uma abordagem nos jogadores, Luciano, que não é aquela abordagem da seleção de 98. A seleção de 98 caiu nas oitavas e foi razoavelmente bem para a Noruega, era a terceira participação da Noruega em Copa. Tinha um centroavante que fez gol no Brasil, Tori André Flo, mas assim, era uma seleção defensiva, uma seleção que privilegiava muito a questão física para se defender. E eles entenderam que não, que o trabalho de formação tinha que ser com jogadores de vocação ofensiva, mas principalmente de cognição, de entendimento do jogo. E essa geração norueguesa que passeou nas eliminatórias, agora chega à Copa do Mundo e chega muito forte, com jogadores como Nusa, do RB Leipzig, que não vai bem no RB Leipzig, mas na seleção norueguesa, autor do primeiro gol, ele tem gols e assistências. O Haaland, que chegou a 60 gols na seleção norueguesa. O Haaland, cara, é uma máquina de gols, pode me ajudar. Uma máquina. Ele tem 25 anos, 26 anos, então 60 gols, e ele olha o número dele. O Neymar é o maior goleador, Bertoncello tem 70 e alguma coisa da seleção brasileira. Então assim, ele é uma máquina de gols. O Odegaard, que surgiu, o Odegaard é a primeira grande joia desse projeto, e eles tinham como missão, eles viam que o Odegaard com 11 anos já era diferente dos demais, assim, a gente não pode perder esse jogador para a seleção, ele não pode se perder no caminho, e ele é a primeira grande joia desse projeto. O Odegaard foi comprado pelo Real Madrid com 16 anos, não aconteceu no Real Madrid, agora aos 27, 28 anos acontece no Arsenal, e ele é o grande cérebro de um Arsenal que voltou a ganhar a Premier League. Então são jogadores que atuam nas grandes ligas europeias, são jogadores alguns de muito protagonismo, como o Odegaard, Sorloth e o Nusa e o Haaland, e vai ser um adversário, Luciano, duríssimo para a seleção brasileira, e me preocupa muito a questão defensiva da seleção, embora a Noruega tenha como característica também não ser tão propositiva assim, um jogo mais elaborado, mas a questão defensiva da seleção em um ataque tão forte como esse, ela é um ponto de preocupação, e acredito que seja do Ancelotti até para definir, Luciano, o substituto de Lucas Paquetá, que para mim está fora da Copa do Mundo. Pois é, daí eu te pergunto, eu estava antes com o Rodrigo e com o Gabardo, a gente começou a discutir, eles com muito mais informação do que eu, obviamente, as possibilidades. Uma mais defensiva, que seria o Danilo Santos. Uma mais ofensiva ou ultra-ofensiva, que seria o Endrick. A outra possibilidade poderia ser daqui a pouco o Martinelli ali revezando com o próprio Matheus Cunha. E tinha a terceira, tinha uma quarta opção também que era de ataque. Quem era, Bertoncello, me ajuda? Que era obviamente o Endrick, né? Para ser colocado como um cara mais avançado. Isso, o Danilo no meio campo. O Danilo no meio campo. O Danilo Santos, não, mas é na frente. O Rodrigo citou mais alguém na frente, não estou lembrando agora que ele falou há pouco. Mas acho que é isso, basicamente, né? Eu optaria pelo Martinelli.
Martinelli, daí Pra fazendo mim, aquele tá passando movimento. mais um trem aqui, Luciano. É de 2 em 2 Olha minutos. o trem, olha, sai da linha, olha o trem. Olha o barulho. Para mim, a dúvida está entre Martinelli e Danilo Santos. O Martinelli numa ideia mais de ser um time agressivo ofensivamente, o que eu não acredito, até porque o Japão atrapalhou muito o Brasil ao dar a bola para o Brasil. O primeiro tempo do Brasil foi ruim porque o Japão baixou as linhas e deu a bola para o Brasil. O Brasil tem uma dificuldade de criação. O Lucas Paquetá, precisando ser um meia mais ofensivo, se atrapalhou, se perdeu nas linhas japonesas. Então, eu acredito que o Brasil vá com o Danilo Santos para ter um time mais robusto no meio-campo, para fazer esse enfrentamento contra um time que é muito forte, principalmente no seu meio-campo. Eu acredito que Danilo Santos. Uma dúvida que a gente estava discutindo aqui, inclusive no almoço, é se o Endrick entraria, e discutimos no sala também, se o Endrick entraria no time, porque o Ancelotti disse na coletiva que está fazendo falta, a seleção tem mais presença dentro da área. Mas aí seria uma troca de Endrick por Matheus Cunha, o que eu também não acredito pela importância do Matheus Cunha. Eu aposto que o Ancelotti não vai pirar muito na construção do time. Ele vai tirar o meio-campista, o Paqueta estava jogando mesmo de segundo, alinhado com o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães estava até se soltando mais, ele mantém a estrutura com o Danilo Santos, que vem num altíssimo nível técnico. E na frente ele vai manter o Matheus Cunha, porque o Matheus Cunha dá também essa robustez, essa musculatura para o meio campo, porque ele recompõe muito. E aí vai deixar que o Vini resolva na individualidade. Porém, eu não acredito que a Noruega vá sair tanto para o jogo assim. Claro que não vai ser tão retrancada como o Japão, mas a Noruega vai sair mais, e aí talvez aí o Ancelotti pensando em atacar os espaços com o Vini, que está jogando uma Copa espetacular. É que defensivamente a Noruega talvez possa ser o maior pecado dela, né? O calcanhar de Aquiles da Noruega, Léo. Mas tem outro detalhe que os guris falaram muito e eles têm razão. O Brasil não vai ganhar esse jogo na bola aérea, né? Esse é um detalhe que o Brasil tem que estar muito bem ligado. E pode até perder o jogo na bola aérea. Exatamente. Olha só, a defesa, tá? O Nilan, goleiro, 1,92 m. Aí o Pedersen é o baixinho do time, tá? 1,78 m, lateral direito. O Asher, 1,96 m, zagueiro. O outro zagueiro, o Hagen, 1,92 m. E o Wolf, lateral esquerdo, 1,85 m. E o Berg, o primeiro volante, 1,95 m. Então, assim, a bola aérea que entrou contra o Japão. E o Brasil teve dificuldade de criação, no meu ponto de vista, muita dificuldade de criação. Tanto é que passa a jogar muita bola para a área. Chegou o primeiro gol num lance assim, mas o Brasil cruzou muitas bolas para a área. Porque o Brasil, por baixo, não tem um jogador que quebra a linha, um jogador que desmonta a marcação. Seria o Neymar. Ontem era o jogo desenhado para o Neymar, mas para o old Neymar, não para o new Neymar, né? O Neymar dos velhos tempos era o jogo dele, porque o Neymar é esse cara da vitória individual, é esse cara que dribla, porque quando tu tem um jogador que... O Japão fez o quê? 5-4-1. Se tu tem um jogador que dribla, tu consegue desmontar essa marcação, porque alguém vai ter que sair do lugar para cobrir, e aí tu começa a criar espaços. O Vini quase conseguiu isso numa jogada individual, e seria o gol da Copa, né? Que acabou acontecendo hoje, na minha opinião, que é o gol da Costa do Marfim. Mas o Brasil não tem, e seria o Neymar. E para mim, ao não colocar o Neymar no intervalo justo no lugar do Paquetá, o recado está claro. O Ancelotti entende que o Neymar não é um cara que vai contar por longo tempo. Ele não confia no Neymar para meio tempo de jogo, Lucianinho. É isso. Então são as opções aí que o Brasil tem que estar atento, tem que estar ligado. Eu até estou falando com o Rodrigo Oliveira aqui só para tirar minha dúvida que eu fiquei. Porque ele falou, obviamente, do Martinelli, do Danilo Santos e do Endrick, mas eu não sei, eu tinha ficado com a impressão de que ele tinha dito que era um quarto nome que, no caso, não seria, né? Não seria. Então são três opções. Eu iria pelo Martinelli, eu iria pelo Martinelli, Léo. Eu iria, não fica sei, mais eu acho ofensivo. que bota o Martinelli... tu botaria o Danilo para ter um pouco mais de solidez no meio campo. Também é uma postura... vou te confesso que é uma decisão difícil, né? Mas ele foi no Martinelli, tô pensando ainda. Não vou bater martelo ainda. Ele foi no Endrick no intervalo porque ele precisava... outro trem, ó. Agora buzinou pra ti, Lucianinho. E aqui helicóptero, ó. Passa de helicóptero aqui é uma grandeza. Os sons da rua.
Helicópteros Mas, e assim, trens. Não, o Rodrigo me esclareceu. O nome que ele falou, é claro, o nome que não dá para contar, talvez, num primeiro momento, que é o Rafinha, né? Rafinha. Mas não para agora, né? Não para esse jogo, não, né? Para agora. É que assim, o jogo pedia um Brasil mais agressivo, porque o Brasil estava perdendo e porque o Japão estava todo mundo fechando quase que a linha da grande área. Tava todo mundo lá atrás. Então tu não tinha por que tu colocar meio campista, tu precisava colocar jogadores ofensivos para dar mais volume. Agora é um outro cenário. Não vai ser um time que vai jogar fechando a sua linha de área, o todo lá atrás. É um time que vai jogar também, que vai sair para jogar. E aí, se esse time vai te atacar e tu tem, mesmo que o Martinelli tenha muita disposição, tenha muita energia, seja um cara que recomponha muito rápido, ele não é o Paquetá que está no Flamengo. O Paquetá está jogando segundo no meio campo. Ele não é o Paquetá. E o Ancelotti equilibrou o time ao alinhar Paquetá e Bruno Guimarães e deixar o Casemiro protegido. Então, esse é um ponto que vai ser levado muito em conta do equilíbrio do time. E aí o Endrick ficaria como alternativa de segundo tempo, né? Até porque o Matheus Cunha na bola aérea, se eu tô te trazendo que tem um zagueiro de 1,95m, outro de 1,92m, e o volante tem 1,95m, a bola aérea, o Matheus Cunha é um cara que também ajuda. Esse é outro ponto que ele vai levar muito em conta na hora de definir time titular, Lucianinho. Vai me convencer, eu já tô assinando no Danilo Santos. É muito bom, Leonardo, está me convencendo. Tá quase me convencendo. Mas eu acho que a gente tem que ter uma certa precaução defensiva mesmo nesse jogo. Acho que não dá para arriscar num primeiro momento. Eu acho que tem que deixar um pouquinho a bola com a Noruega, deixar eles gostarem da vida e aproveitar a velocidade que a gente tem para encarar os defensores que têm uma certa lentidão. Então, talvez seja esse um caminho. Que a gente sempre acha que olha o trem de novo. A gente sempre acha que o Brasil tem que atacar, ir para cima e se jogar e aquela história toda, mas daqui a pouco, um pouquinho de cautela, né? Como dizer, a raposa de tanto ir ao ninho, um dia perde o focinho. Daqui a pouco tu dá espaço para essa Noruega, que é perigosa, e que se a bola chegar no Haaland é um risco, mas daqui a pouco é o risco que tu tem que correr para ter um contra-ataque e poder matar jogo também, né? Exato, e aí aquele jogo de estratégia, o que o Japão fez? O Japão sabe que o Brasil é um time que joga roubando a bola no campo de ataque, saindo em transição, ou que atrai o adversário e explora a velocidade do Vini, do Matheus Cunha e do Ryan. O Japão disse, não vou te dar isso, não vou te dar esse campo para tu preencher, para tu correr, para tu fazer a tua transição. Eu vou aproveitar que eu vou te atrair, eu vou aproveitar o contra-ataque, o teu espaço. E foi o que aconteceu. E isso atrapalhou muito o Brasil. É jogo de estratégia. Talvez a Noruega tenha essa mesma postura, só que a Noruega, até pelo tamanho dos jogadores, os jogadores tão renomados como o Haaland, ela precisa chegar ao Haaland, porque não adianta nada tu jogar com 10 atrás e o Haaland na frente, e aí o Haaland vira o Santos Sotiri, entendeu? O Santos Sotiri de hoje, não o Santos Sotiri goleador. Porque aí ele vai ficar posicionado e o time precisa abastecer, ele precisa se aproximar do Haaland. O Haaland não é um cara que venha buscar a bola particular. Então a Noruega necessariamente ela precisa sair para acionar o seu principal jogador. E aí o espaço que vai deixar é o que o Ancelotti pode explorar. Eu acredito no Danilo Santos e não acredito no Endrick no lugar do Matheus pela questão toda da bola aérea, Luciano.